Boa noite, pessoal. Eu sou o professor monitor de História, né? Me chamo Luciano de Maria, sou aqui do campus de Tapetinga, sou graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e sou atualmente discente do programa de pós-graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade, né? O mestrado aí da UESB de Jequié. O conteúdo da nossa aula de hoje é Idade Média. Dentro desse contexto, nós iremos falar um pouco sobre feudalismo, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, né? Então vamos dar início à nossa aula e aí se alguém tiver alguma dúvida também posteriormente pode estar utilizando, né, o meu e-mail que aparece aí no slide na tela. A Idade Média ela foi dividida em duas etapas, né? Dois fatores. Os principais dele, da Alta Idade Média, que compreende do século V ao século X, são a formação e o desenvolvimento do feudalismo. O segundo ponto é a concentração de poderes pela Igreja Católica. E o terceiro ponto é a expansão do islamismo. E o quarto ponto é a descentralização política. Esses são os fatores, os aspectos principais que marcaram a Alta Idade Média. E aí no decorrer da nossa aula a gente vai estar destrinchando, né, falando um pouco mais sobre cada ponto que foi fundamental, que foi marcante em cada período desse da Alta Idade Média. Os principais fatores que marcaram a Baixa Idade Média, que compreende do século IX ao século XV, são: primeiro, a expansão das cruzadas. Segundo, as novas rotas comerciais. Terceiro, a centralização política, e aí a formação das monarquias nacionais, algo que é de extrema importância. E o quarto é o apogeu e a crise do feudalismo, o conteúdo a qual nós iremos tratar, né, posteriormente. E aí, entrando nesse contexto, nesse período, né, nessa Idade Média, Idade das Trevas, né, um período aí que foi governado 1000 anos, né, de um governo extremamente teocrático. O governo teocrático é um governo que foi, né, de governo da própria igreja. Então, teocracia é um estado governado por Deus, né? E aí nós tivemos, né, diversas situações que marcaram esses 1000 anos de história. Então a Idade Média ela compreende do século V até o século XV depois de Cristo. E aí no slide nós estamos vendo o busto de Constantino, né? Constantino foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, né? Provavelmente vocês já estudaram aí com um colega, né, a história, né, da Grécia e da Roma, né, que são as nossas bases. A nossa sociedade ela está organizada sobre os conceitos grego-romano, né? E aí, para a gente compreender essa nova fase da história, que é a Idade Média, a gente precisa compreender Roma, né? Então, Constantino é esse primeiro imperador que se converte ao cristianismo. E aí Constantino ele dá um passo importante para a pacificação. Então, Roma ela é extremamente pagã ainda, né? Um local extremamente em expansão, né? Diversas tensões, tanto políticas como de poder. E aí, como a gente está estudando sobre história, nós iremos falar muito dessa palavra, né? A questão do poder. Toda a história ela gira em torno da centralização e da obtenção do controle de um poder, né? De uma classe dominante e dos subalternos, daqueles que, né? Um que manda e um que obedece. Então, a importância de se compreender a história, o que se aconteceu na história, compreendendo o passado que nós iremos conseguir transformar o futuro, né? Compreender o presente e transformar o futuro. E aí Constantino ele promulga o edito, né, chamado Edito da Tolerância, que é mais conhecido como Edito de Milão. É através desse edito que os cristãos, a partir de então, né, podem exercer a sua fé. Então, a partir do Edito de Milão, né, Constantino legaliza o cristianismo.
Então foi aí, então é o primeiro passo, né? Até então os cristãos eram perseguidos, eram feitos festivais na qual os imperadores sacrificavam os cristãos no Coliseu. E aí Constantino se converte e edita, né, o Tratado, o Edito de Milão, e legalizando aí o cristianismo. Então, a partir de então, o cristianismo se torna legal. Ele não se torna a religião oficial, né, do Império, mas ele se torna uma religião, a partir de então, menos perseguida. De se destacar que a gente está falando de uma Roma ainda extremamente politeísta, né? Diversos deuses, templos para diversos deuses. O cristianismo ele está começando a ganhar o seu corpo, começando a ganhar as classes, né? As classes, tanto as subalternas quanto as classes mais elevadas. E aí o Edito de Milão é o primeiro passo para que os cristãos comecem a ter um pouco mais de paz, né, nesse sentido, na sua perseguição. Porém, ainda dentro desse contexto politeísta, né, vários deuses, existe ainda os templos aos demais deuses. Então, até então, mesmo com esse Edito de Milão, isso não abole, né, não faz abolir os outros templos pagãos. Os cristãos têm, a partir de então, através desse edito, a autonomia, né, e se tornam legais. Eles podem cultuar o seu Deus, o Deus cristão, mas os templos pagãos ele ainda continuam. E aí vamos seguindo. E aí vem sim poderíamos dizer o que? O RG, o Registro de Nascimento do Cristianismo, né? Então, na tentativa de manter a unidade do Império, que já começava a se fragmentar devido à péssima atuação político-administrativa e a se defender das frequentes invasões bárbaras, Teodósio, né, o último imperador, promulga o Edito de Tessalônica, isso no ano de 380 d.C. E aí, se nós compreendermos lá, fazemos uma retrospectiva, voltando lá na Grécia Antiga, como já estudou aí com um colega, né, com um professor anterior. Lá nas comunidades gentílicas, né, foram se formando comunidades. E aí houve o que? Houve uma expansão demográfica. Se antes a terra era coletiva, então com o aumento populacional e um aumento, né, um aumento da população, a propriedade ela passa de coletiva a ser privada. E essa consequência ela acaba adentrando ao Império Romano. Né? E aí, tanto é que uma das consequências disso é que nós começamos a ter o escravo por dívida, não por raça, né? Não por raça, por cor, mas sim por dívida, algo que não se tinha ainda nas comunidades gentílicas. E são consequências. Então, por isso que é importante se compreender a história. E aí, Teodósio, então, dá a carta, né? O RG do cristianismo. Quando surge o cristianismo? Através do Edito de Tessalônica, né, no ano de 380, através do imperador Teodósio, o último imperador, devido a diversas situações, né? A briga por poder estava extremamente conturbado, o império estava extremamente fragmentado, o Império Romano muito extenso, aí a vastidão de terra, os romanos foram assim conquistadores máximos, então assim já não se conseguia mais controlar suas fronteiras, né, devido às invasões e às invasões bárbaras aí pressionando, né, de fora para dentro. Então Teodósio, né, numa última tentativa de unificar o império, ele promulga, né, o Edito de Tessalônica no ano de 380. E aí, na verdade, o cristianismo passa a ser a religião oficial do império. Então, a partir do ano de 380, não se pode mais ter, né, no Império Romano, nenhum templo pagão. Então, todos os templos pagãos passam a ser templos cristãos. Todas as divindades pagãs são abolidas, mas aí, né, assim como aconteceu com o Império Grego, né, quando Roma toma posse, invade
a Grécia, Roma fica encantada, os romanos ficam encantados com a suntuosidade dos templos gregos, né, com as divindades gregas. Tanto é que eles trazem, né, do lado da Grécia, diversas divindades e acabam incrementando, né, colocando essas divindades também no seu panteão. No seu panteão. Várias divindades romanas são de origem grega. E não acontece diferente, né, cá com o cristianismo. São diversos anos, né, de culto politeísta, um Deus, uma divindade para cada segmento, para cada utilidade, e de uma hora para outra, né, vem um edito na qual estabelece uma unidade de uma única divindade. É óbvio, né, que muitos não iriam aceitar pacificamente, né? Então, assim, não foi assim, pronto, Teodósio assinou, assinou em 380 o Edito de Tessalônica. Pronto, todos os romanos aceitaram pacificamente, né? Não foi bem assim. Então, assim, muitas datas cristãs, são datas pagãs, né? E assim, algumas divindades também foram na verdade, foram transferidas, tanto do meio pagão para o cristão, né? E assim como locais também, locais onde antes eram locais pagãos, dedicados a deuses pagãos, foram rebatizados com nomes cristãos. Então isso aconteceu tranquilamente, até para o processo de aceitação, né, do novo sistema religioso que estava sendo implantado. E aí, se ficar alguma dúvida, nós iremos no decorrer da aula, né, tirando essas dúvidas, sim. O que não pode ficar é dúvida. E ressaltando que, né, o professor monitor está aqui também como aprendiz, né? Então, assim, é importante a gente sempre estabelecer esse papel essa ligação, né, de aprendizado. Não sou aqui aquele que traz consigo a verdade absoluta, mas que está todo o tempo na busca constante de querer aprender, juntamente com vocês. E aí, Roma, diante, né, de toda essa fragmentação, como nós já fomos falados, tem a questão da nova religião, né, que está adentrando, está ganhando forma, ganhando um novo formato. E aí, o império extremamente fragmentado devido à sua expansão, né? Isso é um fator preponderante, a expansão do Império Romano. Então já chegou um determinado momento que o imperador ele não conseguia mais controlar as suas fronteiras, e aí era constante as invasões, e aí foram esses fatores que levaram a essa divisão. Então, né, a morte do imperador romano Teodósio I, no ano de 395, marca a partilha definitiva do Império Romano. Então, o Império Romano ele é dividido do Oriente, com a capital em Constantinopla, que aí vai ter uma relevância bem significativa, nós iremos ver mais adiante, e o Ocidente, com a capital em Ravenna. A história do século V ela está marcada pelo fim da unidade imperial. Então, né, século V é a esse cisma, esse rompimento, né, do Império Romano, né? O Império Romano do Ocidente, a qual tinha, né, a capital em Ravenna, ele entra logo num período de agonia, né, antes do seu desaparecimento inevitável, devido às invasões bárbaras. Como eu falei, Roma ela fica conhecida justamente pela sua imensidão territorial. Então, os romanos foram conquistadores natos. E aí os imperadores eles já não conseguiam mais controlar suas fronteiras, né, devido ao seu tamanho. Então, com essa divisão desse império, né, o império do Ocidente, com a qual a capital era Ravenna, ele entra em declínio. E aí nós temos, né, o Império Romano do Oriente, né, entra numa fase de mutação que se converteria posteriormente ao Império Bizantino, que é um império cristão. Então, Roma, ela se torna, né, o fluxo cristão, ela se torna, na verdade, ela é o fluxo cristão, essa é a palavra mais adequada no momento. Então, o Império do Ocidente ele se desfaz, né, que a capital fica em Ravenna, e o Império do Oriente, com a capital em Constantinopla, ele ganha
um novo nome, ele se converte e ganha o nome de Império Bizantino, que é aí onde vai vir um reinado do cristianismo, é justamente essa fase da Idade Média. E aí, né, a Nova Roma. Que Nova Roma seria essa? Com a fundação da Nova Roma, Constantinopla, né, o imperador buscou excluir toda a presença do paganismo. Só o cristianismo teria direito de reconhecimento formal. Em Roma, Constantino se empenhou na construção da Basílica de São Pedro. E aí trago uma curiosidade, né? Vaticano. E aí eu deixo para vocês essa curiosidade aí, né? Para instigar a pesquisa. Infelizmente a gente não tem o contato, né? Físico. Eu gosto muito disso, dessa interação, desse bate e volta, desse retorno, né? Dos alunos. E aí eu vou deixar esse desafio para vocês, que como já no próprio texto, né? E aí algo já uma dica que eu deixo para vocês aqui, as respostas do Enem provavelmente, geralmente está no próprio enunciado da questão. Então Constantino, ele buscou excluir toda a presença do paganismo, né? E só o cristianismo teria vez. E aí eu deixo esse desafio para vocês tentarem pesquisar, para vocês que vocês vão conseguir pesquisar da onde que veio essa palavra Vaticano, da onde é que surge essa palavra Vaticano. Qual é a origem dela? Qual é o significado dela? Quem é o Vaticano? O que é o Vaticano? Não, o Vaticano não é aquela basílica suntuosa, mas pesquisem e aí a gente vai, né, nos fóruns tentando descobrir aí, ver quem descobre, quem descobrir, quem trazer a resposta e ganha um prêmio. A gente vê isso mais adiante. E seguindo essas outras imagens que eu trago para vocês, e aí analisando essas imagens, o que vem à cabeça, né? O que vem à cabeça analisando essas imagens aí? E aí nós temos o que? Nós temos imagem, nós já entramos numa era chamada feudalismo, né? Entramos aí no feudalismo. E nós temos o feudo. O que é o feudo? O feudo são essas pequenas propriedades, né? Tem aquele que manda, né? Como falei, em história a gente vai trabalhar muito sobre isso. Tem aquele que manda e tem aquele que obedece, né? Então, nós temos os pequenos feudos, que eram justamente essas pequenas comunidades. Então, o que foi o feudalismo, né? Segundo o módulo, né? O módulo, até o nosso módulo do PT. O conceito. O feudalismo foi um fenômeno típico da Idade Média na sociedade centro-ocidental da Europa. O feudalismo representou a fase de grande autoridade política, econômica, ideológica e cultural da Santa Sé. Santa Sé, Igreja Católica. Então, esse foi o feudalismo, foi o período na qual a igreja teve a sua maior autoridade, tanto política, econômica, ideológica e cultural. Então, foram 1000 anos justamente de reinado, né, teocrático, né? Foi onde que a igreja ela conseguia, ela mandava e desmandava, né? Tiveram sim os seus momentos de atrocidades, né? E tiveram-se alguns poucos pequenos momentos de evolução, né? Se assim podemos dizer. E aí dentro desse processo de feudalismo, nós temos um fenômeno que é extremamente importante, que é a ruralização. E aí eu trago para vocês uma pergunta também que a gente pode estar respondendo no fórum, né? Explique o que foi o processo de ruralização ocorrido na Europa Ocidental a partir do século III, por que ocorreu e quais foram os resultados. E aí é interessante, para vocês perceberem, dentro desse contexto do feudalismo aconteceu esse fenômeno chamado ruralização. E aí é outra perguntinha que eu trago para vocês pesquisarem, para a gente estar interagindo, né? Para estar respondendo no fórum. O que foi a ruralização, né? E aí eu espero que vocês, né, se dediquem aí nos estudos, porque assim, nós estamos do lado de cá, vocês estão do lado de lá, mas para adentrar a universidade vai mais depender do esforço de vocês do que do nosso, apesar que nós iremos fazer, né, o que for possível e o impossível dentro dos meios que nos são concedidos para que vocês adentrem, né, no espaço do ensino superior, porque a universidade é para todos, não só o cursinho. Nós, povos negros, indígenas, quilombolas, mulheres, trabalhadores,
LGBTs, nós precisamos sim ocupar aquele espaço. O ensino superior foi feito para nós. Aquele espaço é nosso. Nós precisamos sim ocupar aquele espaço. Então, bora correr contra o tempo. E aí eu sei que alguns não irão, né, ter tempo, até pelo fato do trabalho. E aí, o que foi essa ruralização ocorrida no período do feudalismo? Foi um processo de ruralização. Se deu pelas invasões bárbaras que amedrontaram o povo europeu, fazendo eles saírem das cidades e ir para os campos, aumentando assim a atividade econômica e política no campo. Dava-se início ao feudalismo, que cairia por volta do século XV, então 1000 anos de Idade Média. Então foi esse processo que aconteceu de ruralização. O povo, né, como já foi falado, né, outro detalhe, né, que foi extremamente significativo eram as invasões bárbaras que eram constantes, né? Então, devido a essas invasões bárbaras, os povos, né, das suas comunidades, eles emergiam, eles migravam para o campo. Então, houve um superpovoamento do campo. Então, esse processo, né, dentro da história que aconteceu no feudalismo, dá-se nome de ruralização. Então, houve sim um aumento, né, da produtividade, da atividade econômica e política no campo, devido a essas invasões bárbaras. Então, essas invasões bárbaras e esse aumento de produtividade no campo, tanto aumento econômico como político, que aconteceu no feudalismo, dá-se o nome de ruralização. Então, essa é a resposta. E aí a Idade Média ela foi marcada, né, por características, né? E quais foram as características? Que características foram essas? A ruralização, que é, né, o mundo rural supera o mundo urbano, e aí a gente já sabe qual foi a consequência que gerou quais foram as consequências, não. Qual foi o insight, né? O que gerou a ruralização? Foi devido às invasões bárbaras, uma tendência à autossuficiência, né? Então, se havia essa migração, né, desses povos para o campo, então o aumento econômico, o aumento político naquela área, né, provavelmente ocasionou uma tendência à autossuficiência, então uma descentralização do poder, então a ausência de um poder centralizado, de um Estado, devido a esse aumento, esse grande fluxo no campo, né, então isso desestabilizou o poder nesse período. Outro ponto, outra característica foi a fragmentação e a privatização do poder político, né? O poder nas mãos dos senhores feudais. Então, né? Então foi daí que esse período onde que apoiado pela igreja sempre é outro detalhe, isso sempre com o respaldo da igreja, né? A gente está falando de Idade Média, a gente está falando de feudalismo, mas tudo isso tem o aval da Igreja Católica. Se a igreja não desse o aval, a coisa não ia para frente, não. Então, assim, houve essa fragmentação e essa privatização do poder político. Esse poder era instituído pela igreja, era a igreja que instituía quem era e quem não era. Então, outra consequência foi a clericalização da sociedade. E aí é um dos pontos assim primordiais. A Igreja Católica Romana é a referência religiosa, política, ideológica e social da Europa Ocidental. Então a igreja ela é esse período da Idade Média, esse período feudal, é o período em que a igreja ela tem assim o poder absoluto, o poder extremo. A igreja se torna o próprio Deus na Terra. Ela tira, ela coloca, ela constrói, ela derruba. Então é isso. Então há uma clericalização da sociedade. Então é algo assim complicado pelo fato de o poder, como já tinha relatado posteriormente, né? Tudo isso emerge em torno de um poder. E o poder, se não for utilizado com o objetivo de equalizar, né, de transformar uma sociedade igualitária para todos, ele se torna tirania. E aí foi isso que aconteceu, infelizmente, né? Poder aliado a um Deus, né, na Idade Média, gerou diversas atrocidades.
e uma sociedade de ordens, né? A divisão da sociedade em estamentos, onde o grupo social é determinado pelo nascimento. E aí surge também outro fator, que é as sociedades estamentais. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade a qual você é classificado conforme a sua origem social. Suponhamos que você está em Jequié, ou em Tapetinga, ou em Vitória da Conquista, e você está em um bairro periférico, um bairro marginal. O que é um bairro marginal? Marginal, a palavra vem de marginal, que está à margem, aquele que está à margem, do centro, né? Do centro urbano. Então, suponhamos que eu e você esteja em um bairro marginal, que não está localizado no centro, né? Então, numa sociedade estamental, se eu nasci neste bairro, que não é o centro, em uma sociedade estamental e clericalizada, isso vai dizer que isso é vontade da divindade, né, do ser divino, que eu permaneça naquela condição. Eu não posso, né, me elevar socialmente. Nenhuma sociedade estamental, se eu nasci ali, se eu nasci naquela marginalidade, à margem, meu pai é padeiro, é pedreiro, enfim, pescador, pronto. Consequentemente, dentro de uma sociedade estamental, essa também será a minha profissão, essa também será o meu futuro, né? Dentro de uma sociedade estamental. Eu não teria condições, porque a própria sociedade estamental ela estabelece, né, barreiras. Eu não teria condições de transcender a um posto, a uma posição social melhor, porque, infelizmente, no período, na Idade Média, a sociedade era estamental. A divisão da sociedade estava, né, elencada conforme o grupo social a qual você nasceu. Então, se você nasceu naquele grupo periférico marginal, infelizmente, você estava fadado a seguir toda a sua vida e, consequentemente, morrer naquela mesma condição. Algo lamentável. Enfim, ainda bem que nós não estamos mais na Idade Média e oremos aos deuses que não tenhamos mais um período governado, né, por nenhum tipo de religiosidade. Que cada um tenha a sua, mas jamais tenhamos um governo teocrático. Amamos a democracia, temos muito a aprender com ela. E aí, dentro do feudalismo, meus queridos, existiam as relações sociais, né? Como em todas as outras fases. Dentro do feudalismo, nós também temos elas. E aí, a economia balizada pelo social. A economia era quem? O senhor feudal. E o social era quem? Era o servo e a servidão. Então, a economia, quem é que mandava? Quem é que tinha o capital? E mais à frente a gente vai aprender até um pouco mais sobre isso, né? A burguesia e proletariado. Quem é o burguês? O burguês é aquele que mantém, né, os meios de produção, que detém o quê? A economia, que faz ela, que tenha o cash, o dinheiro. O social é aquele servo, né, que vende a sua mão de obra. Tínhamos também, né, dentro dessas relações sociais do feudalismo, a política, que era estabelecida pelo nobre, né, e o militar, que aí dentro isso estava meio que pareado, né, que era a sucerania e a vassalagem. E aí temos a igreja, né, dentro da igreja nós temos aí os seus atores sociais, o padre, o frei, o bispo, o arcebispo, né, e essa era a elite política e religiosa desse período. Eram eles que comandavam, né? Era eles que diziam quem subia e quem descia. E aí nós temos o que? A relação de fé. Então eram esses atores sociais que comandavam todo esse processo, né? E que comandavam todo esse processo dentro, né, do feudalismo e nesse período de 1000 anos da Idade Média. E quais eram as características dos feudos? Os feudos eles eram bem característicos, assim como as comunidades gentílicas. Embora sempre falando das comunidades gentílicas, que a gente está próximo ali ainda, né? As comunidades gentílicas, se a gente lembrar, quais eram as características das comunidades gentílicas? Eram comunidades coletivas,
tinha-se o pai, né? Era o pai que comandava a comunidade. Qual era o outro? Alguém pode lembrar? É isso. A propriedade coletiva da terra era comandada pelo pai, e a língua e a mitologia. A língua e a mitologia que eram dois fatores preponderantes para eles se manterem unidos. Então, assim, essa era a característica das comunidades gentílicas. A gente não tem nada a ver com o feudo aqui agora, não. Só relembrando lá a Grécia, né? As comunidades creto-micênicas. E as características dos feudos. O trabalho era servil, né? Servo e senhor. Então, com o trabalho servil, o servo tinha a proteção do senhor feudal, aquele que detinha a economia. E aí havia o quê? O pagamento de impostos, né? Então, é aí que ele tem então a gente já percebe já aí a própria sociedade ela começando se arranjar, se organizar, pagamento de impostos, né? O capitalismo, o trabalho, burguesia, proletariado, aquele que detém o poder, né? E aquele que é aquele que é servo, que tem que servir aquele que tem o capital, que tem os meios de produção. E havia o que também? Havia uma heterogeneidade social, né? Na verdade, era uma sociedade, né? Não era uma sociedade horizontal, era uma sociedade vertical, né? Os nobres, cavaleiros, sacerdotes e camponeses, né? Havia uma pouquíssima mobilidade social. Por que uma pouquíssima mobilidade social? Porque era uma comunidade estamental. Como nós já falamos, sociedade estamental, sociedade de estamentos. Você nasceu lá naquele bairro periférico, marginal, seu pai, sua família de pedreiros, de pescadores, de operários, então você vai morrer, você vai seguir aquela mesma linhagem. Não há como, devido a uma sociedade estamental, ela está organizada dessa forma, não há como, né, não há como você se libertar, né, transcender, né? Porque a própria sociedade estamental ela não permitiria isso. Outra característica é o patriarcalismo, algo que é herdado aí, por isso que é impossível a gente chegar a estudar a Idade Média e feudalismo sem a gente compreender a história da Grécia e a história de Roma. Né? O patriarcalismo é muito forte ainda. A presença do homem que manda, infelizmente, ainda nos dias de hoje, isso aí é consequências, é resquícios dessa estrutura, dessa base a qual nós estamos organizados, né? Grego-romana. Então, né, o desfavorecimento, a perseguição às mulheres, né, as caças às bruxas, nós iremos falar isso, algo que é lamentável, que é triste na história. E uma sociedade teocêntrica, né, o principal foco é a salvação. E aí, mais posteriormente, no módulo de história, na página 12, tem aí um conteúdo bem relevante em relação a isso, né. Então, assim, tocou-se o terror, né, nesse período, pela justamente essa sociedade ela ser teocêntrica, né? Então, para você se salvar tem que se fazer e acontecer, né? Então, pagamento de indulgências, com a caça às bruxas, a mulher tem que seguir um modelo padrão, né? De cuidar, de zelar da casa, ser submissa e recatada e do lar. Se não seguisse esse modelo, provavelmente a fogueira a esperava, enfim, né? E aí é inevitável, a gente falando de Idade Média, não falar da Igreja Católica, né, da medieval. Então, o controle ideológico aplicado pela Igreja e a repressão militar imposta pelos senhores feudais impedia qualquer revolta camponesa. Em sua maioria, eram os próprios filhos das classes nobres aqueles que formavam os quadros do clero, e dessa maneira assegurava o controle político e social. Aí, módulo de história, página 12. Então, para a gente perceber, né, a sociedade estamental, então o clero era uma posição de alto nível. Então, quem era que ia compor o quadro do clero? Os filhos, os primogênitos dos senhores feudais. E aí não tinha nada dessa questão de vocação ainda não. Então eles eram obrigados a ir. E aquele cara que não tinha vocação, mas era o primogênito, ele tinha que ir do mesmo jeito, e a gente já sabe o que acontecia, né? Aí não precisa estar aqui desfiando, debulhando o rosário, porque era realmente complicado.
Então, assim, o controle estava na mão da igreja, né? Era a igreja, o poder estava na mão da igreja. Se a sociedade era estamental e teocêntrica, então tudo era no foco da salvação, eram as indulgências, era a submissão das mulheres, e assim, não havia qualquer impedimento de revolta camponesa. O povo vivia em extrema miséria, né? Em nome de um poder para se manter uma estrutura de poder, né? Infelizmente. E aí o papel da mulher dentro dessa sociedade feudal, dentro da Idade Média. As mulheres na Idade Média eram totalmente submetidas ao pai e aos seus maridos, né? Uma sociedade patriarcal. E em sua maioria tinham como função cuidar do espaço doméstico, né? E estavam, né, voltadas para a procriação e a educação dos filhos. Módulo 1, página 11. Então, assim, é extremamente lamentável, né, essa situação, na qual as mulheres nesse período elas foram extremamente subjugadas. Há uma estimativa de que mais de 100 mil mulheres, né, foram queimadas pela igreja, né, condenadas de feitiçaria, de bruxaria, mas nada mais, nada menos eram mulheres que tinham conhecimento de ervas, eram mulheres que não se submetiam, né, não se submetiam a aquele sistema, elas se rebelavam. Então as mulheres, eu acredito que a revolução ela há de vir em nome das mulheres e pelas mulheres. Então as mulheres, elas desde a Idade Média, muitas delas já se rebelavam, né, devido àquela estrutura patriarcal, de ser submissas, serem submetidas, e muitas consequências de que nós, sociedade brasileira, tá, e mundial, vivemos hoje, que as mulheres vivem, são consequências ainda dessa idade média, né, dessa estrutura patriarcal, na qual que a mulher tem que ser submissa. Isso é terrível, isso é lamentável, e que nós precisamos sim combater. A mulher tem tanto direito quanto nós homens, isso aí é fato. Não preciso nem estar aqui falando isso. Mas, infelizmente, para que hoje muitas dessas mulheres, muitas de vocês que estão até aí assistindo a aula agora, tivessem a oportunidade, né, de estar assistindo a essa aula, ter o direito do acesso ao conhecimento, foram graças a essas mulheres que foram queimadas, né, nas piras na Idade Média, condenadas de bruxaria, de imoralidade, enfim, diversos outros pecados que eram atribuídos a elas. E aí, diante desse contexto, né, como foi colocado, se muitos que entravam no clero não era por vocação, então, assim, realmente isso deu uma desestabilizada, né, dentro daquele processo, né, daquela estrutura de poder. E aí nós temos uma figura extremamente importante, que é Martinho Lutero, uma grande liderança. E aí nós temos a Reforma Protestante, né, que foi um movimento reformista cristão, culminado no início do século XVI por Martinho Lutero, quando, através da publicação das suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, protestou contra os diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma. Então, nada mais, nada menos que Lutero fez foi justamente protestar contra as imoralidades que ocorriam dentro da igreja, a corrupção, a imoralidade, né, a luxúria, diversos pecados que culminavam dentro daquele espaço. E aí é muito importante destacar, nós que estamos estudando história, que em nenhum momento a gente está atacando a fé de ninguém, porque a fé é algo particular. Nós estamos falando de um período na qual, infelizmente, a Igreja Católica teve essas atitudes, né? Tiveram essas atitudes e teve essa postura, e essa postura tiveram consequências. Então, para compreender o presente, eu preciso me reportar ao passado. Então, aqui a gente não está falando, não estamos aqui denegrindo, né, de forma nenhuma a fé de ninguém, né? Porque a fé é algo particular. Mas, infelizmente, a atitude de muitas lideranças, né, de diversos espaços religiosos, e aí a Igreja Católica foi inevitável, né, nesses 1000 anos aí de governo da Idade Média, tiveram muitos pontos que foram, assim, infelizmente negativos.
na qual que é inevitável no estudo de história nós não compreendermos, mas que fique bem claro que aqui a gente não está falando da Igreja Católica, não estamos atacando a fé, estamos falando de história, e é isso que nós iremos aprender. E aí a importância de Lutero, né? A origem, né, da Reforma Protestante é o Sacro Império Romano Germânico, né, Alemanha. Os fatores: abuso e imoralidade do clero, e aí vocês podem conferir isso, né, no módulo na página 20 e página 21. As influências foi o Renascimento, iremos estudar isso mais tarde, e também em literatura. E quais foram as consequências? A formação das monarquias nacionais, a quebra da unidade cristã na Europa Ocidental. Então, assim, foi extremamente importante a Reforma Protestante, né? Ela deu, assim, um turbilhão, tanto que é que posteriormente a Igreja lança a Contra-Reforma, tentando rever alguns pontos a qual Lutero questionava, mas aí já era tarde porque houve esse rompimento, esse cisma aí entre a Igreja. E aí o fim da Idade Média, né? A Idade Média durou cerca de 1000 anos, né? Terminando com a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453. E aí eu espero que vocês tenham gostado, né? Nossa primeira aula, né? Professor Luciano de Maria, aqui de Tapetinga. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato. Estou à disposição. E é isso. Estou como professor monitor. Não tenho, né, a bola da verdade, mas no que for possível eu estou aqui para ajudar, né, para que cada um consiga o seu espaço ao sol, porque a universidade é para nós, não só o cursinho é para todos. A universidade é para nós negros, LGBTs, indígenas, trabalhadores, quilombolas, mulheres. Então ocupemos a universidade. Então, boa aula, né? E boa reflexão.